cotidiano e o Diário da Saúde. Dia 26 de março é o Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia, é o chamado Dia Roxo. E nós vamos aproveitar então para sabermos um pouco mais sobre a epilepsia, que ainda é cercado de muito mistério, muito tabu, muito preconceito, né? Muita ideia já ultrapassada. E quem vai nos orientar é o Dr. Luiz Daniel Settel, que é neurocirurgião, especialista em epilepsia, membro do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Dr. Settel, é um prazer ter o senhor mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer conversar com vocês. A gente sempre fala de epilepsia, né, doutor Settel, porque é muito importante acabar com alguns preconceitos que infernizam e complicam ainda mais a vida de quem tem epilepsia, né? Exatamente, esse é o nosso objetivo, desmistificar um pouco a epilepsia e, com isso, ensinar as pessoas que não é necessário todo esse preconceito com a doença. Uhum. E o que é, então, a epilepsia? Bom, a epilepsia nada mais é do que descargas descontroladas, descargas elétricas descontroladas entre os neurônios, porque os neurônios, que são as células do cérebro, eles conversam entre si através de descargas elétricas, só que feitas de uma maneira organizada, sequenciada. E na epilepsia, por qualquer que seja o motivo, essas descargas, elas vêm de uma forma desorganizada, muitas vezes amplificadas, às vezes acometendo até o próprio cérebro inteiro, e isso que causa os sintomas da epilepsia. Uhum. E já que o senhor falou em sintomas, quais são? Então, é muito variado porque depende muito da localização. Então, nós temos basicamente, se a gente fosse dividir os tipos de epilepsia, as epilepsias localizadas e as generalizadas, ou seja, algumas que acometem apenas uma parte do cérebro e aquelas que acometem o cérebro como um todo. Então, geralmente, quando acomete o cérebro como um todo, o que você tem no paciente? O paciente perde a consciência, ele pode ter abalos motores, ele pode ter também só ficar rígido, extremamente rígido, ou totalmente solto, como o pessoal fala, mole, mas ele está inconsciente. Isso nas generalizadas é a característica básica. E nas localizadas, que pegam apenas um pedaço do cérebro, que a gente chama de parciais, porque elas pegam só um pedaço do cérebro, a gente pode ter, aí sim depende muito da localização. Se está numa região responsável pela, digamos assim, a movimentação de um lado do corpo, você vai ter abalos só de um lado do corpo, ou pode ter, se estiver na área visual, você pode ter imagens, luzes piscando, o paciente declara isso, mas ele está consciente. É importante que nesse momento ele está consciente. Você conversar com ele, ele te responde tudo, porém ele não consegue controlar isso daí porque são essas descargas nessas regiões. E existem aquelas que são parciais, mas elas acometem um pouco mais do cérebro, e o paciente, embora não perca a consciência, ele fica meio confuso, às vezes desorientado, e isso daí é uma que a gente chama parcial complexa. A outra seria uma parcial simples e essa é uma parcial complexa. Mas os sintomas em si, eles podem variar até desde um mal-estar, uma sensação de tontura e náusea, até mesmo a perda de consciência completa e abalos, que talvez seja a forma mais conhecida, embora não necessariamente a mais frequente, de epilepsia. Uhum. E a duração de cada crise dessa, não sei se a gente pode chamar de crise, a duração desse episódio varia também? Varia, geralmente são rápidos, desde poucos segundos, às vezes em alguns casos até décimos de segundo a poucos minutos. Dificilmente isso passa mais do que 2, 3, 5 minutos. É pouco comum isso acontecer. Uhum. O senhor mesmo falou que o mais conhecido, pelo menos o que mais chama a atenção, são aquelas crises em que a pessoa cai no chão, se debatendo, né? E isso assusta bastante quem está por perto, né, doutor Settel? Exatamente. Isso chama bastante atenção. Isso é um exemplo de uma crise generalizada, aquela que acomete o cérebro como um todo. Então, o paciente perde a consciência e até mesmo por isso as pessoas se assustam, porque ele é uma pessoa que, às vezes, está no transporte público, está do teu lado, de repente vai ao solo, se debate, você não consegue falar com ele porque ele está inconsciente, ele não responde nada, e isso às vezes assusta as pessoas que estão ao redor.
E como é que a gente socorre a pessoa nessa hora? Muito importante saber o que fazer nesse momento. Primeiro, como eu falei, não adianta tentar conversar com a pessoa porque ela está inconsciente. Então, tentar chamar ele, jogar água no rosto, dar tapinha no rosto, não adianta nada porque ele está inconsciente. Muitas vezes ele se debate e como ele não tem controle sobre isso, ele às vezes está se debatendo forte, é importante afastar objetos que possam machucar ele, mesas, cadeiras, vasos, dar espaço para ele se debater, para ele não se machucar. E então, a questão é proteger o doente que está tendo a crise, né? Porque para a gente não tem perigo nenhum de nada, né? Não, para a gente não tem perigo nenhum de nada. É justamente a proteção é para quem tem a crise. E outra coisa o que muita gente tem dúvida até hoje é que acha que o paciente vai engolir a língua e sufocar e aí tenta colocar alguma coisa na boca do paciente. Não façam isso. Primeiro, que ele não vai engolir a língua, isso não vai acontecer. Segundo, como eu falei, ele está inconsciente, ele tem uma contração muscular muito forte. Então, se tentar colocar alguma coisa na boca, pode machucar o paciente, quebrar o dente do paciente. Se tentar enfiar o seu próprio dedo na boca do paciente, pode machucar o seu dedo. Então, não faça isso, ele não vai se sufocar com a língua. Agora, uma coisa importante, muitos desses pacientes, eles têm uma salivação muito grande. Então, assim, deixa o paciente de lado. Em vez de, às vezes, ele cai de costas, então deixa o paciente de lado, porque essa saliva, como ele está inconsciente, se ele produz muito, ele pode engolir, na verdade, ir para o lugar errado, ir para as vias aéreas. Mas de lado isso não vai acontecer. Deixa o paciente de lado, afaste os objetos que possam machucá-lo. E isso, como eu falei, é limitado. 2, 3, 5 minutos, depois ele vai acordando aos poucos e vai retomar a vida dele normalmente. Então, é esperar passar e depois ele retoma a vida dele normal. Agora, quem tem esse tipo de crise, muitas vezes acaba se isolando, né, Dr. Sétio? Justamente por conta das pessoas que, por ignorância, acabam tendo medo ou preconceito e as pessoas ou não começam a olhar diferente, tratar diferente, e a pessoa às vezes até ou se isola ou nem conta para as outras pessoas que têm o problema. E nenhuma doença a gente escolhe, né, Dr. Sétio? Exatamente, principalmente a epilepsia. Não tem como prevenir, né? Porque se são essas crises elétricas lá nos neurônios, não tem como a gente fazer nada para prevenir isso. Não, na verdade, tem como, uma vez você sabendo que tem as crises, tem tratamento, né? Mas não tem nada para evitar que você tenha epilepsia? Infelizmente, não. A grande maioria das epilepsias começa geralmente na infância ainda. E, claro, existem algumas situações que podem associar, como, por exemplo, infecções durante a gestação. Isso favorece as lesões cerebrais e por conseguinte, a epilepsia, né? Mas outras não. Outras você não tem como evitar. Às vezes você tem algumas malformações, algumas coisas que possam levar. E lembrando que boa parte das epilepsias a gente não descobre uma causa em si. Então, pelo que o senhor falou, é importantíssimo já um pré-natal bem feito, né? Por vários motivos, inclusive para esse, porque principalmente infecções no período da gestação podem levar a lesões cerebrais que vão facilitar a epilepsia, entre outras coisas, claro. E aí o tratamento, então, da epilepsia, claro, vai depender do tipo, né, da epilepsia, do grau, mas o tratamento, basicamente, é para evitar essas crises e tem cura? A gente não fala de cura de epilepsia, a gente fala de controle de epilepsia. O objetivo do tratamento é o controle das crises. O tratamento é essencialmente, pelo menos no início, medicamentoso. Você trata com medicações chamadas drogas antiepiléticas. Existem vários tipos de acordo com o tipo de crise, você opta por iniciar por um ou por outro remédio, mas a grande maioria das pessoas controla com tratamento medicamentoso. Existe uma porcentagem, em torno de 30% dos pacientes com epilepsia, que não vão controlar com medicação somente. É o que a gente chama de epilepsia refratária ou epilepsia de difícil controle.
que às vezes você dá 2, 3 ou mais remédios anticonvulsivantes, geralmente ou separados ou às vezes até juntos, e mesmo assim em altas doses você não consegue controlar as crises. Então esse grupo de pacientes que não tem o controle das crises, a gente faz uma investigação para ver qual deles que pode se beneficiar de um tratamento cirúrgico. Nem todos vão se beneficiar de tratamento cirúrgico, mas uma parte dessa população vai se beneficiar também pode se beneficiar de um tratamento cirúrgico, que é você fazer uma cirurgia para tirar o foco, justamente aquele ponto que se originam as crises lá no cérebro. Você tira aquilo dali cirurgicamente, remove cirurgicamente para controlar as crises. E também nesse caso, mesmo você tirando o foco das crises, a origem das crises, a gente não fala necessariamente de cura e sim de controle, porque uma coisa que eu também deixo claro a muitos pacientes é que assim, o fato de fazer a cirurgia não significa que não vai tomar remédio. O objetivo é controlar as crises, não parar de tomar o remédio. Então muitas vezes o paciente faz a cirurgia, controla as crises, mas às vezes continua até tomando remédio. Geralmente diminui a quantidade de remédio, mas ele continua tomando remédio pro resto da vida. Nós estamos conversando com o Dr. Luiz Daniel Settel, que é neurocirurgião, especialista em epilepsia. E, Dr. Settel, os pacientes com epilepsia costumam ser rebeldes? Eu digo assim, para o tratamento, muitas vezes eles são orientados a não dirigir, não andar de moto, e costumam obedecer ou são desobedientes? Olha, a gente tem de tudo dentro do universo de pacientes. A gente tem pacientes que seguem à risca o tratamento e geralmente esses são os que mais se beneficiam do tratamento. E infelizmente tem aqueles que, mas eu acho isso que não é só na epilepsia, todas as doenças. Tem aquele paciente que não adere completamente ao tratamento, não faz o tratamento adequado. Porque são tratamentos que a pessoa vai tomar 2, 3 vezes por dia medicação indefinidamente. A vida toda, né? E se a gente for bastante honesto, às vezes até tomar um antibiótico por 10 dias, às vezes não toma direito, quem dirá alguém que vai tomar pro resto da vida com essa frequência. Então, tem alguns pacientes que, ou porque esquecem, ou porque eles chegam a um ponto, não quero mais tomar a medicação, mas isso passa também porque ele volta a ter crise. Então, ele acaba voltando a tomar a medicação corretamente. Então, o segredo é seguir direitinho a orientação médica, né? Sim, sem dúvida. Seguir o tratamento orientado. Como eu falei, a grande maioria controla só com a medicação e não precisa fazer mais nada. Mas é importante tomar corretamente a medicação e, infelizmente, não diria nem infelizmente, porque se você consegue controle com a medicação, o fato de tomar a vida inteira é apenas um detalhe, é uma coisa a mais que você vai acrescentar na sua rotina e como benefício disso, você vai ter o controle das suas crises e vai levar uma vida normal. Então tá aí, gente. A epilepsia que não é contagiosa, não pega, não passa. Se você pegar naquela saliva, aquela baba, né, que a gente fala de uma pessoa que tem epilepsia, que está numa crise, não vai pegar nada daquilo. Se vê alguém passando mal, tendo uma crise desse tipo, não precisa ter medo, né, de chegar perto da pessoa, que a proteção que a gente tem que oferecer é para a pessoa não se machucar, né? Que está se batendo ali no chão, tem que ajudar nesse sentido e virar de lado, como o Dr. Settel explicou, para aquele excesso de salivação não acabar indo parar no lugar errado, né? Perfeito, é isso mesmo. O objetivo é sempre proteger a pessoa que está tendo a crise, não ao público em geral, porque como você mesmo falou, realmente, a epilepsia não é contagiosa, ninguém pega a epilepsia por ficar perto de um paciente com epilepsia, por tomar uma refeição no mesmo ambiente do paciente com epilepsia, por nada. A epilepsia não se pega dessa forma, são alterações que existem no cérebro da pessoa que não tem nada a ver com contágio, não. E quem tem aquela história da vergonha, né? Fica com vergonha porque tem a doença, porque tem a crise. Mas é o que eu falei, doença a gente não escolhe. Qualquer um de nós está sujeito a ter qualquer tipo de doença, né, doutor Settel? Então é procurar o tratamento, né? Exatamente, eu vou procurar o tratamento e
É claro que é óbvio que não é tão simples assim como a gente fala, mas não precisa se esconder por causa disso, e até mesmo esse é o objetivo da criação do Dia Roxo, né? O Purple Day lá no Canadá